peso da camisa, a história que tem o Vasco. Como eu falei, ninguém dava nada para o Vasco que ia conseguir resultados positivos nesses dois jogos. Que o Vasco pode e deve, quem sabe, tomara, brigar por uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores, ele ficar ali no G6, no G7, quem sabe, hein? Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, estamos no canal aqui dos Antenados da Jogada, torcemos sem parar. Como fez a torcida do Vascão hoje em mais uma linda demonstração de amor, né? Como já vinha acontecendo no ano passado, quase 60 mil pessoas, 59.897, uma coisa assim, uma renda de mais de 3 milhões de reais, ou seja, um ticket médio bem caro, para ver um jogo que o Vasco saiu na frente 2-0 e cedeu empate. Quase parecido com o que foi lá na estreia contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, na primeira rodada. Agora, o problema, meus amigos, é que o Vasco ainda é um time verde, né? É competitivo? É. Mas assim, tudo bem, tá pegando o Atlético Mineiro, tá pegando agora o Palmeiras, times que são considerados os melhores, né? Times e elencos do futebol brasileiro. Mas assim, precisa ter mais maturidade para não tomar gols bobos, entendeu? Essa é a grande questão. Na última oportunidade lá no Mineirão, o Léo Jardim salvou. Hoje não foi possível. Poderia ter segurado um pouco mais o Palmeiras, amarrado um pouco mais o jogo e não conseguiu. Mas o Palmeiras sempre, mesmo desfalcado, sem o Veiga, sem o Rony, sem o Mike, é um time sempre muito forte, né? Muito forte, muito competitivo. Como também vencendo o time do Vasco, né? Desde o Campeonato Carioca. O Vasco foi montado esse ano, não se esqueça disso. Um time completamente reformulado, time que contratou vários jogadores de Série A, né, de clubes aqui rivais do futebol brasileiro, inclusive Jair, Lucas Piton e outros tantos, o zagueiro Léo e tantos outros, né? Pedro Raul, que fez o gol hoje, desencantou, mas no final a galera já ficou pistola com ele que ele não foi na bola. No final o time do Vasco cansou. Mas assim, precisa pegar mais maturação, que o Vasco pode e deve, quem sabe, tomara, brigar por uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores, ele ficar ali no G6, no G7, quem sabe, hein? Por enquanto você fica aqui com esse show da torcida do Vasco hoje no Maracanã, lotado, quase 60 mil pessoas, e também agora zona mista e coletivas dos técnicos interinos, né? Dos técnicos auxiliares. É uma coisa importante, galera, todo mundo do Vasco e do Palmeiras criticou o gramado do Maracanã. Já que ambos, tanto Maurício Barbieri quanto Abel Ferreira, foram expulsos na primeira rodada. Mas a gente não tem nada a reclamar, até porque muitas vezes as pessoas lá fora, torcedor, até o pessoal da imprensa, já dava que o Vasco ia perder os dois jogos, né? Os dois jogos fortes, com quase os últimos dois times mais fortes do Brasil, quase. E então a nossa postura sempre foi a mesma e conseguimos um grande resultado contra o Atlético, e hoje novamente um empate, que não é porque a gente recua demais, é porque o adversário te leva a isso, por a qualidade que eles têm. Estamos competindo com um time que é um dos mais fortes na Sul-América, e isso acredito que para nós é uma sensação de vitória, esse ponto conquistado, até porque nosso time mostrou uma cara diferente, mostrou uma cara que sabe jogar, que é corajoso, e é isso que a gente pede sempre para os nossos jogadores, para jogar com essa coragem, ser agressivo, como a gente sempre gosta. E infelizmente o resultado que a gente não esperava, mas a gente entende que do outro lado tem uma grande equipe. A gente procurou também explorar jogada rápida, né?
Eu vi que o Alex saiu pela esquerda sozinho, mas eu girei o corpo para o lado direito e eu vi que a zaga deles balançou. E aí eu consegui achar o Alex em profundidade. E ele também conseguiu achar o Pedro logo em seguida, então foi um lindo gol. E obviamente queria que você falasse também da torcida, da importância e quanto que para vocês é importante jogar também no Maracanã. A gente sabe que a equipe do Palmeiras é uma equipe que trabalha junto há muito tempo, né? Eles, na saída de bola, eles faziam com linha com 3 e eles também procuravam subir muito lateral. Então a gente procurou também explorar as profundidades quando eles saíam para o ataque. Então foi algo que a gente treinou, trabalhou e graças a Deus deu certo. E sobre a torcida estádio lotado, lindo demais, a torcida está de parabéns por tudo que eles fizeram hoje também. Vocês empataram com o Palmeiras, que é um dos melhores times do Brasil hoje, atual campeão paulista, mas por um outro lado cederam um empate estando 2-0 à frente do placar. Na verdade, na sua opinião, o empate hoje contra o Palmeiras foi bom resultado ou não? Claro que a gente queria ter saído com a vitória, né? Mas foi um grande resultado. Se não veio a vitória, o empate está de bom tamanho. A gente jogou para vencer, mas eles também pressionaram o segundo tempo. Eu acho que é algo que a gente tem que corrigir, né? Ficar um pouco mais com a bola, principalmente no segundo tempo, para não ceder o empate. Jair, o que faltou ao Vasco segurar o resultado? Foi o que eu falei, a gente tinha que ter ficado um pouco mais com a bola, né? Ter fazido eles correrem um pouco mais atrás do placar. Não aconteceu, então é algo que a gente tem que melhorar. Quando a gente sair vencendo, a gente não pode ceder o empate igual aconteceu hoje. Jair, o Vasco venceu o Atlético Mineiro no Mineirão, empata com o Palmeiras no Maracanã, 4 pontos contra 2 candidatos ao título. Para muitos, antes do campeonato começar, o Vasco talvez nem somaria pontos. Isso é uma resposta do que o Vasco pode fazer no campeonato também? Tem que valorizar o trabalho que a gente vem fazendo, né? O trabalho do Barbieri, de todo o grupo. São 2 adversários que muitos falariam que a gente iria perder, né? Por ter um elenco que joga junto há muito tempo, mas a gente tem mostrado a nossa força, a gente tem mostrado do que a gente é capaz. Mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, são 38 rodadas que a gente tem que ter regularidade, a gente tem mostrado isso nessas 2 partidas. A gente procura conversar muito, não só com o PEC, com todos os jogadores mais novos, né? A gente passa confiança para eles, o PEC está numa fase excelente, é um grande jogador, ele tem aproveitado as oportunidades. E hoje também fiquei feliz com o Pedro Raul, né? Fez o gol. É um jogador muito dedicado nos treinos, é um cara que está sempre trabalhando, sempre treinando finalização. Ele nos ajudou muito hoje e quem tem entrado também tem entrado bem, acho que a gente tem mostrado a nossa força. Você veio do Atlético Mineiro e muita gente fala que você enfraqueceu, o fato de ter saído enfraqueceu bastante o time do Atlético. Qual é o tamanho dessa contratação para o Vasco? Como é que você vê isso, saindo do Atlético Mineiro, que era sempre candidato aos títulos, e agora no Vasco, que está nessa reformulação? Qual é o peso para você e o que você acha que tem, de uma certa forma, para o futebol brasileiro? O nosso elenco é um elenco muito novo, né, que foi montado agora. Eu acho que o elenco do Atlético não ficou enfraquecido, porque tem grandes jogadores lá. Mas é claro que era um elenco que a gente jogava junto há muito tempo. E é algo que eu vim buscar aqui no Vasco, para fazer a minha história dentro do clube igual eu fiz lá no Atlético. É um elenco novo que a gente tem buscado evoluir cada jogo e a gente tem mostrado isso nesses jogos. O que te motivou a vir para o Vasco? O peso da camisa, a história que tem o Vasco, novos desafios. E eu vim buscar, junto com meus companheiros também, tem muito jogador novo que chegou esse ano, poder escrever uma história linda aqui no clube. Uma excelente atmosfera, bem no estado do gramado, às vezes torna-se muito difícil, mesmo assim dar um espetáculo melhor. De certeza que os jogadores das 2 equipas tentaram, mas é muito, muito, muito complicado muitas vezes ter o extra de qualidade, porque é muito difícil. O gramado do Maracanã é sempre não sei o que falar, assim. A gente sabe porque muitos times jogam aqui, tem muito jogo, né? Teve jogo ontem, mas por se tratar de Maracanã, onde o maior estádio histórico que acho que tinha que cuidar mais um pouco, né? Acho que não está em perfeito estado para a gente jogar, mas é a situação que tem. Acho que a gente tem que jogar o jogo, ainda mais um jogo contra o Vasco ainda lotado. A gente precisava um resultado importante aqui. Acho que
campo era para ambos a equipe, o Vasco também, para a gente, então peguei a cabeça e fizemos um bom jogo.